Bem-vindo ao canal. Gostaria que rezasse comigo. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar de um tal de Santo Agostinho Neto. Talvez você saiba que ele viveu e escreveu durante a Era Patrística, ou seja, foi um dos pais da Igreja que influenciou grandemente o cristianismo, mais especificamente o catolicismo. Ele morou em uma cidade chamada Hipona, já que muita gente se refere a ele como Agostinho de Hipona. Mas será que você conhece de fato a fundo a história de vida de Santo Agostinho? Se sim, beleza, vamos relembrar o que fez dele essa pessoa tão importante, se não melhor ainda, pois agora nós vamos conhecer a história cheia de reviravoltas de uma das figuras mais influentes da história do mundo. Embora Aurélio Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, tenha nascido em 13 de novembro do ano de 354 d.C., na cidade de Tangaraxi, no norte da África, onde hoje fica a Argélia, ali pela área do Mediterrâneo. Sabe, Agostinho foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. Patrício era um pagão e pequeno proprietário de terras que só se converteu ao cristianismo quase perto de sua morte. Já Mônica era uma católica fervorosa e se empenhava grandemente em fazer de Agostinho também um adepto da fé cristã. E, obviamente, ela conseguiu, né? Agostinho fazia pouco caso de se interessar pela doutrina cristã. Exatamente isso. Agostinho, durante a sua infância e juventude, não era tão fã de seguir uma vida religiosa, por assim dizer. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado a Madalena, uma cidadezinha perto de Tagaste, onde estudou literatura latina e aí entrou em contato com as práticas e crenças pagãs romanas. Vale lembrar que, nessa época do Império Romano, dominava o norte da África, e o pequeno Agostinho começou a ter contato com a cultura pagã romana. Aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica, mas, contrariando a vontade de sua mãe cristã, foi nesse período que começou a se envolver com a doutrina do maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo, resumidamente? Maniqueísmo é a visão de mundo que trata toda a realidade como dividida em dois princípios opostos, o bem e o mal, uma noção que é completamente rejeitada e condenada pelos cristãos. Também se tornou hedonista, algo talvez até pior que o maniqueísmo, já que o hedonismo traz consigo a noção de que o prazer seja a finalidade absoluta da existência humana. Podemos dizer que os hedonistas basicamente consideram as emoções prazerosas como o bem supremo da humanidade. Ou seja, Agostinho entrou em maus caminhos, por assim dizer, provavelmente trazendo muito desgosto para sua mãe, Mônica, Santa Mônica, que chorava todos os dias para que o garoto Agostinho se convertesse ao cristianismo. Mas mesmo jovem e desviado do bom caminho cristão, Agostinho adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e da gramática como um todo, até se tornar professor desta matéria. E daí que ele se mudou de vez para Cartago para ensinar retórica aos alunos da região. Teve alguns problemas com a disciplina de seus alunos em Cartago, o que fez com que ele se mudasse para Roma. Sim, em Roma, a grande cidade do Império. Foi ali que Agostinho abriu sua própria escola de retórica. Posteriormente, se tornou professor na corte imperial em Milão. Aqui já dá para perceber que Agostinho não era qualquer um, mesmo, né? Além de um cargo importante, o jovem dispunha de uma grande sabedoria e conhecimento. Talvez foi essa sabedoria que fez com que Agostinho questionasse seus posicionamentos maniqueístas e hedonistas e se distanciasse destas outras. Mas a despeito disso, talvez a grande confusão de cosmovisões na cabeça de Agostinho fez ficar pulando de doutrina em doutrina, e é nesse momento que ele começa a se aproximar do ceticismo. Porém, como presidente de sua conversão finalmente ao cristianismo, foi grandemente influenciado pelo bispo Ambrósio, um santo grande mestre de retórica à época. E Agostinho, depois de vivenciar uma grande crise espiritual, principalmente ao ouvir a história de Santo Estevão e ler um trecho da carta de Paulo aos Romanos, aí não teve jeito. Deixou de lado todas as doutrinas anteriores não tão cristãs e se tornou de fato um seguidor do cristianismo. E claro, com a ajuda também de sua mãe, que a essa altura já morava com Agostinho na cidade de Mediolanum, que hoje se chama Milão. Um pouco depois destes acontecimentos, como diz o velho ditado, o bom filho a casa torna, e ele retorna à sua cidade natal, Tagaste. Mas, infelizmente, sem sua mãe, que havia morrido um pouco antes de partir em viagem. E como foi triste a perda de sua mãe, tanto que Agostinho menciona na sua obra Confissões como eram maravilhosos os diálogos que ele tinha com sua mãe,
desde sobre a pessoa de Cristo até a doutrina católica e os preceitos bíblicos, diálogos que foram muito importantes para a conversão de Agostinho, é bom que se diga. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, seu filho também faleceu um tempinho depois. E sim, Agostinho teve um filho, fruto de um relacionamento secreto de anos anteriores com uma cartaginesa. E agora, triste pela perda de seus entes queridos, Agostinho, em um ato de caridade, vendeu grande parte de seus bens e distribuiu entre os pobres. Só não vendeu todo o seu patrimônio, pois manteve a casa da família.